E aí, pessoal, meu nome é Blank Rian. Eu tenho um projeto chamado Engaitando, que foi aprovado pela Aldir Blanc, que é divulgada pela Secretaria de Cultura do Estado do Amapá. E nesse projeto eu vou conseguir falar sobre gaita, sobre a gaita na minha vida, sobre esse instrumento que faz muita parte aqui do meu dia a dia, e gostaria de apresentá-la melhor para vocês. Durante esse processo aqui eu vou falar muito mais dela na minha vida aqui no Amapá e tudo mais, mas também vou aprofundar um pouco no instrumento. Só não vou poder levar muito a fundo para não se estender muito o vídeo, mas o meu canal do YouTube tá aí, vai só você procurar no YouTube Blank Rian, que eu vou ter uma frequência maior de vídeo futuramente falando sobre isso, aprofundando assuntos mais difíceis, como por exemplo a afinação da gaita. Então, o primeiro ponto é isso. E agora eu vou fechar um pouco sobre a história da gaita, né? A gaita ela surgiu na Europa e depois da Primeira Guerra Mundial ela foi difundida nos Estados Unidos. E ela acabou sendo um instrumento muito usado pelos negros pelo fácil acesso a ela. Ela tinha um preço muito mais barato do que outros instrumentos da mesma época, né? Que era usada nesse contexto. E como os negros eles usavam ela muito, acabaram descobrindo ela, fazendo coisas para botar na sonoridade do blues, acabaram descobrindo técnicas que não era conhecido na época e nem por grandes instrumentistas. E tem muitas diferenças. Eu vou pegar uma gaita, eu vou demonstrar aqui, eu vou passar algumas técnicas diferentes. Primeiramente eu vou demonstrar, fazer um exemplo de música europeia aqui. Ela basicamente são notas claras, diretas, faz uma melodia e é isso. Deixa eu fazer um exemplo aqui. E os negros, as técnicas principais que eles descobriram e agregou muito ao blues e ao jazz nessa época foi o bend, foi o trinato, o vibrato e mais algumas outras junções dessas técnicas, mas as principais assim eram elas. O bend basicamente ele consiste em você dobrar a nota, uma nota que não é natural da gaita, que não tem essa nota na gaita e a pessoa alcança ela dobrando o ar. No caso eu vou dar uma demonstração. A gente consegue dobrar a nota um tom, um quarto de tom, um tom e meio, 2 tons. Então vou fazer um exemplo bem simples e direto aqui. Esse é o som normal da gaita. A nota que vem nele é só aspirar. E agora com bend. E vou dar um exemplo de trinato também. O trinato basicamente é alternar entre duas notas. O vibrato, ele é a gente acaba tendo que usar a estrutura do corpo aqui, a garganta, o peito, diafragma, para vibrar a gaita. Vou fazer de forma bem simples aqui, mas ela pode ser usada de uma maneira um pouquinho diferente disso, dependendo do que a música vai exigir do músico, o que ele quer expressar com aquilo. Não é só pulso, tem que vibrar mesmo o corpo. Pode ser usado mais de uma técnica ao mesmo tempo, como por exemplo o vibrato, o trinato e o bend. O trinato é só, como eu falei, alternar. E pode fazer o bend junto. Sim, agora nesse outro ponto aqui eu vou falar 3 pontos principais que eu recomendo para quem quer aprender gaita, que a pessoa aprenda logo assim, tenha logo em mente de primeira. O primeiro ponto é não necessariamente são em ordem de importância, assim, todos os 3 têm a mesma importância. Primeiro ponto é, tem que aprender a limpar a gaita. Tem que aprender a abrir a gaita para limpar ela,
e manter uma higiene. A maior parte delas tem materiais diferentes, mas a maior parte dela, a placa de voz, ela é de latão. Ou tem um bronze, tem um cobre, mas sempre tem são materiais que eles oxidam com facilidade. Como entra saliva, umidade, isso aí acaba oxidando um pouco ela com o tempo, vai acumulando, e isso atrapalha às vezes de tocar, porque ela pode sujar a palheta de voz, que é o que vibra. Se ela tiver suja, ela vai dar ou um som diferente, ela pode trelar, como a gente chama, que ela basicamente vai vibrar, mas vai estar presa, ou pode até fechar a voz dela, ela não vai conseguir tirar som. Isso atrapalha no estudo da gaita. Outra coisa que eu recomendo, né, é estudar a gaita, pegar material e aprender a tocar o bend. O principal é o bend, é um dos principais. Se a pessoa ela consegue fazer o bend, ela abre um leque muito grande de oportunidade de música que ela pode botar no repertório. E isso daí é o principal para a pessoa não desistir, né? E outra coisa que esse para mim é um dos principais. Claro que não é qualquer pessoa que tem condição de botar um dinheiro a mais nesse instrumento. Ele já é um instrumento relativamente barato, mas eu recomendo pesquisar no YouTube. Tem várias avaliações de tipo diferente, marcas diferentes de gaita. Eu recomendo muito estudar umas marcas relativamente boas que caibam no bolso, fazer um investimento melhor na gaita. Por quê? Porque ele é um instrumento muito delicado, e se ela for muito barata, tiver uma construção muito industrial, ela pode vir já de fábrica ruim, que vai exigir mais do sopro ou para aspirar, e isso acaba atrapalhando também a pessoa. As técnicas que são mais difíceis, como eu falei, que é o bend, ele vai acabar atrapalhando muito a pessoa, e isso acaba acarretando na pessoa desistindo da gaita, se desiludindo e afins, né? Agora eu vou falar um pouco sobre mim e a gaita, sobre a gaita na minha vida, né? Eu durante um bom tempo assim na minha vida, assim, quando eu comecei a gostar de música, quando eu vi que era isso que eu queria, eu gostava muito disso. Foi por volta dos meus 18 anos, assim, eu trabalhei bastante, comprei um violão para mim, e a minha família não apoiava. Creio que muitos músicos passam por esse tipo de coisa. Minha família não apoiava, eu já trabalhava já desde cedo, e para eu conseguir tocar, para eu conseguir aprender e estudar o violão, eu não tive aula, eu nunca tive aula. Uma coisa que eu esqueci de frisar no início, eu sou músico autodidata. Todos os instrumentos que eu aprendi, todos eles foram por conta própria. Eu nunca tive aula em nenhuma escola, com nenhum profissional. E nessa época do violão, eu enchia o violão de pano para ele não fazer barulho e ficava tocando as notas que eu via. Assim, eu comprava revista em banca e aí tinha as notas, eu não sabia o que significava aquelas letras, mas eu via como fazia a nota, e eu ia aprendendo, unia uma nota com a outra, acabava repetindo ela, ouvindo algumas músicas, identificava, e foi aí que eu fui aprendendo, desenvolvendo tudinho, mas tudo por conta própria e sem o apoio da família. A família me travava muito com relação a esse tipo de coisa. E o ponto principal que é do meu projeto Engaitando é a gaita, né? E ela surgiu na minha vida porque eu me apaixonei por ela. Eu sempre fui fã de filmes antigos, e eu baixava assim na internet para assistia filme coletânea de Charlie Chaplin, filme de faroeste. E nesses filmes de faroeste que foi que eu tive contato com a gaita, né? E eles têm umas certas curiosidades assim, que eu gostaria de falar. Por exemplo, aquelas músicas que a gente ouve, as pessoas, os atores tocando, ou estão na cadeia, ou estão num deserto fugindo, ou qualquer coisa do tipo. Aquelas músicas eu gostaria de saber qual era elas, e eu fui pesquisar e eu descobri que elas eram hino. Elas eram músicas consideradas evangélicas, né? Todas elas são hinos. E a sonoridade dela ficou muito marcada para mim. Depois eu fui atrás de entender como é que funcionava o blues, o jazz, e a paixão foi aumentando, mas eu ainda não tocava. Foi depois que eu decidi comprar uma, juntei dinheiro, fui a uma loja que era grande aqui na época, que não existe mais,
aqui na cidade de Macapá, e aí eu achei essa gaita, comprei. Andando de bicicleta mesmo, eu já fui abrindo a caixa, já tocando. Chegou em casa, eu comparei com a música e estava até certo. E começava também a ouvir, procurar referências de gaita mesmo, porque eu já ouvia blues, mas referência de gaita mesmo, assim, mais aprofundada eu não tinha. Aí foi que eu conheci Sonny Boy Williamson e mais outros. E eu ouvia eles e tentava imitar. E aí depois, com o tempo, eu já conseguia fazer as técnicas e tudo. E ainda também não tive aula, como falei, eu sou músico autodidata. Nessa correria eu acabei procurando videoaula no YouTube, já tinha acesso à internet e tudo, computador. Foi aí que eu conheci o Igor Kassuya, que é uma referência muito forte de gaita aqui no Brasil. Ele, conversando com ele, eu já fui testar, conversando com ele sobre as técnicas da gaita, e basicamente eu já sabia todas as técnicas, eu só não sabia o nome delas. E aí eu fui começando a me aprofundar mais, para refinar essas técnicas, porque não é só aprender, você tem que saber aplicar ela nas músicas, entender de teoria musical para saber sobre grau, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas não entendem na gaita, que com uma gaita em dó, eu posso tocar numa música, acompanhar uma música que é em dó, que é primeiro grau, que a gente chama, posso acompanhar uma música em segundo grau, que seria, eu toco a gaita em dó, numa música em sol, ou em quinto grau, que ele já fica já tocando em ré menor, por exemplo, que é o que eu mais gosto, no caso, tocando com uma gaita em ré menor, em dó, numa música em ré menor. A gente consegue acompanhar músicas com tonalidades diferentes, com a mesma gaita. Vou dar um exemplo aqui. Primeira posição, que nós chamamos, que são os graus da gaita, nós usamos mais a primeira região da gaita aqui, com notas mais sopradas, por exemplo, assim, ó. Segunda posição já muda a tonalidade. Por exemplo, se eu tiver com uma gaita em dó em primeira posição, a tonalidade da música que eu vou acompanhar é em dó. Se eu tiver em segunda posição, ela já pode ser uma música em sol com uma gaita em dó. Se eu estiver tocando em terceira posição, é uma música em ré menor, ainda com a gaita em dó. A mesma gaita ela consegue tocar em tonalidades diferentes, acompanhar a música e fazer solo. Pode fazer base, o solo, ou só uma ajuda, como por exemplo o oitavado. Mas vou dar um exemplo agora de segunda posição, que nós usamos notas mais aspiradas, usamos o bend e trinato, que é uma das que eu mais uso. Vou dar um exemplo assim, ó. E tem também terceira posição, que já é a gente já acaba sentindo uma sensação mais over, né, que nós costumamos dizer assim na sonoridade blues, que puxa um sentimento já mais aflorado, né? Vou fazer um pedacinho aqui de uma música que eu gosto muito, que é brasileira. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre acessibilidade aqui. Já participei de outros editais, mas esse é o meu primeiro edital solo, né? E a gente sempre costuma lá, pelo menos todos os outros projetos que eu participei, a gente sempre costuma nos descrever como nós estamos no momento, né? Nesse momento eu vou me descrever. Eu sou branco, eu tenho cabelo claro, um pouco longo, tô deixando meu cabelo crescer, né? Eu tô de tênis cinza, calça preta e uma blusa quadriculada preta e vermelha, manga longa. O que eu gostaria de falar mais sobre mim, assim, na música, assim, é que eu também eu toco outros instrumentos. Eu toco violão, inclusive eu tenho um violão de 12 cordas que no final eu vou fazer uma demonstração. Eu toco guitarra, eu toco ukulele, eu toco carrom, eu toco baixo também. Eu faço um pouco de beatbox, faço umas aventuras no beatbox, inclusive junto com gaita. Eu toco flauta também. Eu tenho uma flauta chinesa em casa, que a gente chama de Jizan, o nome dela. E graças
esse edital e esses apoios assim que a gente tem de governo, né, ou da prefeitura também, a gente acaba tendo a oportunidade de fazer uns investimentos maiores. No meu caso, eu comprei esse sax que está aqui de fundo, que era um dos meus sonhos também, assim como a gaita. E eu estou iniciando agora os estudos nele, ainda não tenho nenhuma música assim que eu possa demonstrar, mas logo espero ter um trabalho já para fazer com relação a isso daí. Agora, para terminar de falar sobre mim, assim, sobre mim como pessoa mesmo, eu, eu tenho 31 anos, eu sou mecânico de família já. Eu cresci em oficina mecânica e hoje trabalho numa concessionária de uma grande marca e minha ocupação, meu emprego é esse. E a minha formação, eu sou formado como professor de educação física. Eu não exerço no momento, não tenho previsão para fazer isso, pelo fato de eu trabalhar como mecânico. E a música, assim, ela é um hobby, mas ainda é um amor para mim que não tem tamanho. E eu gosto de tocar na noite, sempre que eu tenho oportunidade eu toco. E uma das dificuldades assim que eu tenho é de encaixar a música em alguns repertórios, porque aqui em Macapá é um pouco mais difícil o cenário de rock e blues, mas sempre que eu posso eu encaixo, principalmente no gênero que eu gosto muito, que é o reggae. Meu repertório de gaita com reggae é relativamente grande comparado com o meu repertório de blues, e pretendo futuramente fazer outros trabalhos mais autorais, assim. Eu faço arranjo quando a música não tem arranjo de gaita, eu faço um arranjo meu mesmo para música e encaixo nela e acabo combinando com os músicos que tocam comigo para a gente mudar um pouco a estrutura da música para poder caber a gaita e acaba dando legal. Tem uma aceitação muito boa pelo público daqui, que as pessoas acabam gostando bastante. Eu já toquei no Macapá Shopping, já toquei no Carnaguari, entre outros lugares aqui, lugares bons assim, e sempre foi bem aceito a gaita. Aí, agora eu queria demonstrar mais a estrutura, a gaita como um todo, porque é uma das primeiras partes importantes que eu já havia falado, que a pessoa tem que aprender a desmontar a gaita. Ela não é tão difícil, você só precisa de uma chave de fenda, uma Phillips fina, e a gente vai para a bancada aqui e eu vou filmar para vocês, mostrar como é que é uma gaita aberta sem os cover plates, que são as tampas, né? As tampinhas dela, a superior e a inferior. E depois eu vou mostrar uma outra gaita também, toda desmontada, já sem as placas de voz, sem nada. E vou mostrar um outro tipo de gaita que não está aqui no cenário, ela está na bancada já esperando. Primeiramente eu queria falar da gaita cromática, que ela é usada muito em samba, pagode. Ela tem, como o nome já explica, ela tem a escala cromática todinha. Essa chave ela é usada para... Ela sobe meio tom da gaita quando você está tocando, você pode usar para fazer solo. Ela é muito usada para fazer solo, não é muito a minha praia. Essa daqui é uma gaita sem os cover plate dela, que são as tampas, a tampa superior e inferior, e ela aqui, no caso você tem que aprender a fazer isso aqui para fazer a manutenção dela. E essa daqui já é uma gaita toda desmontada. Essa aqui são as placas de vozes e essa daqui são as palhetas dela, que é o que vibra e faz o som. Esse aqui é o corpo da gaita, dessa gaita no caso é feito em acrílico, e esse daqui são os parafusos dela separados. Por enquanto é isso. Agora, um dos últimos atos aqui, eu vou dar uma demonstrada aqui, uns exemplos mais na prática aqui, como é que eu encaixo a gaita em músicas que já tem gaita, né? Eu uso o meu jeito de tocar, uso a minha roupagem, né? Num solo que já existe. Eu só passo o sentimento que eu estou naquele momento ali e o meu jeito de tocar. E também eu vou mostrar também música que eu fiz arranjo para ela, que ela não tem, e eu fui lá e encaixei, né? Um arranjo do meu jeito. Só me ajeitar agora aqui, que é assim que eu faço, não tem jeito. Na noite, para trocar de gaita, demora um pouquinho, porque tem que achar a gaita no tom da música e colocar no segurador de gaita. Esse aqui é o meu segurador de gaita, que eu toco os dois ao mesmo tempo, aí precisa disso.
Essa música aqui, ela não tem gaita. É a música Dois Passos do Paraíso, da banda Blitz. E eu vou mostrar um arranjo que eu fiz pra ela, né? Eu faço após a narração do locutor. E depois a música volta pro refrão e termina. É a maneira que eu toco na noite com os músicos que são meu parceiro. Eu gostaria de frisar que os trabalhos que eu já fiz, que as pessoas que eu trabalho também, né? Eu trabalho com a banda MB Pop, que é um projeto meu, do Matheus, e quem ajuda muito nisso é a Duas Telas Produções e o Josimar, né? Em específico. Também toco com a Clícia Chagas, que é uma amiga minha de longa data, e o Anderson Lobato, o nome dele. Pode procurar essas pessoas no Instagram, principalmente o Anderson Lobato e a banda MB Pop, a Clícia, que vocês vão encontrar trabalhos meus também junto com eles lá, e pretendo fazer mais ainda. E, inclusive trabalho autoral, que é um dos principais focos meus agora nessa época, vai ser isso. Eu recomendo também procurar o nosso YouTube também. Aí eu vou colocar uma gatinha. Essa música aqui é a Dois Passos do Paraíso, né? Que eu fiz o arranjo. Eu faço um solinho no início e aí no meio também outro. Vou fazer o do início também. Do meio principal. E aí, pra fechar, eu vou tocar uma música que eu gosto muito dela, que se chama Pra Ela, da banda Shima Roots. É uma canção de amor, né? E ela já tem gaita nela, só que eu vou tocar a minha maneira. Não muda muito, não foge muito ao que já tem nela, mas é a minha maneira de interpretar ela.
Bom, pessoal, esse aqui é o fim, né? E aí, eu gostaria de fazer uns agradecimentos especiais aqui, que são, eu gostaria de agradecer ao Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Nacional de Cultura, Secretaria de Cultura do Estado do Amapá e a Duas Telas, minha produtora musical, né? Que o que me ajuda muito a conseguir aprovar, né, esse projeto, que inclusive ele foi projetado pelo próprio Josimar, e eu, eu aproveito muito essas oportunidades, que é o que me ajuda a conquistar isso. Eu mandei fazer um violão para mim. Eu tenho que comprar. Eu não tenho só uma gaita, eu tenho tonalidades diferentes de gaita, porque cada gaita tem um tom. Eu comprei um saxofone para um trabalhador médio igual eu é caro, e isso me ajuda muito. Ajuda eu reinvestir o dinheiro na música e conseguir dar andamento no meu trabalho, no meu sonho, né? E eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer quem ficou até o final do vídeo. E eu vou refrisar. Siga no Instagram, Blank Rian. Só procurar Blank Rian, não tem erro. O meu canal no YouTube também é Blank Rian. Tem alguns. Eu vou focar o meu canal em vídeos que tem a ver com gaita, mesmo que seja para ensinar gaita, curiosidades sobre gaita, curiosidades sobre blues, jazz, reggae, e quem sabe até algumas coisas mais despojadas, como por exemplo falar sobre humor e música, e que é coisas assim que são do meu dia a dia também, né? Muito obrigado, gente, e valeu.